o nosso discipulado. Aos irmãos que ainda não têm apostila, Marcos, pode pegar a apostila aí. Hoje a nossa lição é sobre igreja. Deixa eu passar pela chave da apostila aqui. Os meus Deus tem sido muito bom com a nossa igreja. O discipulado nosso, a gente tem duas finalidades para o nosso discipulado estar acontecendo na escola dominical. Primeiro é que nós não estamos tendo um tempo hábil para fazer isso, no sentido de dividirmos ainda a nossa escola dominical, ter um professor para que continue aqui dando aula, aí o pastor ir lá fazer um discipulado, mas vendo que é de grande importância, pelo menos em algum tempo, que a igreja passe novamente por este processo de discipulado. Porque o discipulado é algo contínuo. Os discípulos não tiveram somente 15 aulas com Jesus. Não, eles caminharam com Jesus durante 3 anos. Tiveram um discipulado. E o discipulado é o quê? É caminhar junto. E o nosso discipulado é para todo sempre. Porque eu vou estar aprendendo com vocês e vocês estarão aprendendo comigo. Então a gente decidiu fazer esse discipulado para toda a igreja. Para você que quer se tornar membro da igreja, e para você que já é membro da igreja, possa estar relembrando de coisas que possam ter ficado para trás, que você possa ter esquecido, de dúvidas, e não ter tirado essas dúvidas, né? Porque muitas vezes nós sentimos vergonha e não perguntamos, mas não sinta vergonha. Se você está com dúvida, pergunte. Se o pastor não souber responder, a gente busca e traz na próxima aula, sem dúvida nenhuma. A nossa última lição nós falamos sobre oração, a importância da oração na vida do cristão, e a gente tem batido muito sobre isso, né? Porque, meus irmãos, a oração é a chave do negócio. Porque sem oração a gente não tem ligação com Deus. Sem oração, a gente não diz que Deus é o nosso amigo. Porque com o seu amigo você quer fazer o quê? Você quer conversar, né? Você quer abrir o seu coração. E com Deus é da mesma coisa. Deus é o nosso amigo, e a oração é a única maneira que a gente conversa com Ele. E Ele nos responde, mas não como antigamente, né? Ele nos responde através das Escrituras, através da Bíblia. E como diz, né, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta, que aí você vai estar ouvindo a voz do Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos aí na lição 5. E o versículo tema é de Hebreus 10, 25, que diz assim, está aí na apostila: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Eu acho assim, uma jesuicidência, né? Porque eu falei isso, a devocional que eu trouxe não foi nem ligado para a aula, né? A devocional que eu trouxe foi até relevante à pregação que eu fiz ontem, e eu queria trazer para a igreja, mas aqui mostra a ideia, que já bate um pouco na intenção dessas pessoas que acham que podem viver uma vida longe da igreja. Porque aqui em Hebreus está sendo o que para nós? Não deixarmos de congregar-nos, como é de costumes de alguns. Então, meus irmãos, algumas considerações que a gente pode ter. Um dos grandes privilégios de como igreja, como filhos de Deus, é pertencemos a essa família. Meus irmãos, a família de Deus é a família que vai viver conosco eternamente. Eu não estou falando aqui a sua família, sua esposa, seus filhos, não é importante para você. Mas a família do Senhor, a família do sangue de Cristo, é a família que não vai nos desamparar nunca.
Pelo menos essa é a que não deve nos desamparar. Porque eu e você aqui nós temos que estar amparados uns com os outros, vivendo em comunhão plena, vendo as necessidades uns dos outros. E isso é algo importante na comunidade dos salvos, na reunião do povo de Deus. A igreja, ele não tem um cabeça, não tem um líder humano. O líder da igreja não é o pastor. O líder da igreja não é os presbíteros. O cabeça da igreja é Cristo. É Cristo. Cristo é que comanda este corpo. Cristo que é o cabeça da igreja. Eu e você somos os membros. Eu e você somos as mãos, os pés. Por isso que cada um tem um dom dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, né? Tanto que o Sr. Daniel descobriu que o dom dele não é dom do banco, né, Sr. Daniel? Então cada um de nós temos o dom de Cristo para ajudar na igreja. E a igreja ela não é somente uma organização. Se a gente não for uma comunidade que olha com o amor de Deus e que pregue a palavra de Deus, a gente vai estar vivendo como o quê? Como um clube social. Nós vamos ser um Rotary Club. Nós vamos ser qualquer entidade, nós podemos ser uma ONG que vai ajudar aqueles que necessitam. Mas se eu e você não estivermos fazendo aquilo que o cabeça, que é Cristo, quer, que é cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho, de fazer a diferença. Por isso que eu falo que a igreja tem que ser vista. A igreja tem que ser lembrada. A igreja, a gente tem que importunar as pessoas falando de Cristo. A gente tem que ser chamado de fanáticos por Cristo. Eu não estou falando de ser fanático de ser bitolado, não é isso. Mas é de que a todo momento você ir lá, entregar um folhetinho, falar do amor de Cristo, não perder a oportunidade, e às vezes alguém que fala de novo, porque às vezes a gente cansa, né? Fala, nossa, pastor, eu falo tanto lá para fulano, de Cristo, de Deus. Nem eu fui no hospital essa semana, sexta-feira, sexta-feira, e eu fui para fazer uma visita, né, lá no São Paulo, e aí o hospital estava cheio. Eu fiquei 3 horas no hospital, mas foi algo que foi 3 horas que para mim parecia 10 minutos. Mas aí eu estava entregando os folhetos, eu orava, e teve uma senhorinha que estava doente lá, e eu pedi se eu pudesse orar por ela. Na oração, assim, ela estava com o respirador, e porque ela fumava, né? E ela falou assim, nossa, pastor, eu estou sofrendo as consequências do meu hábito de fumar. E eu preciso desse negócio aqui para respirar. E eu não sei mais o que eu faço. E eu falei para ela, assim, olha, agora o negócio é só Cristo, meu irmão. Cristo pode curar isso. Como também Cristo pode fazer você viver e aprender a viver com esse problema. Mas vamos orar. E aí eu orei, entreguei os folhetinhos que eu levo, entreguei o Evangelho de João. E aí o acompanhante dela eu fui entregar, e ele foi até meio brusco comigo assim, né? Não aceitou o papel assim. Eu falei, ela ficou assim, meu Deus, o importante aqui é que ele não aceitou o papel, né? Mas ele orou, mas ele ouviu a oração. E eu creio que a semente foi plantada. Eu poderia desanimar, porque aquilo foi no segundo quarto. Eu nem tinha chegado no quarto do qual eu iria conversar, que eu fui visitar. Esse aí foi o primeiro quarto. E aí, a hora que eu passei no outro quarto, tinha 4 pessoas, 4 mulheres acamadas, né? E 5 acompanhantes. E aí eu já parei ali o negócio foi totalmente diferente. Houve choro. Aí a mulher pediu perdão para a mãe, porque ela poderia ter cuidado da mãe antes, e ela estava se sentindo culpada porque a mãe estava doente ali na cama, e ela não podia ter dado, e ela podia ter dado valor, e a mãe perdoou. Foi um momento tão lindo, tão lindo, tão lindo.
Mas pensou se eu tivesse desanimado naquele rapaz que não quis receber o folheto? E aí eu vou lá, não, vou só visitar o seu Paulo mesmo e vou embora. Eu tinha desanimado e algo maravilhoso não tinha acontecido. E aí eu tive a oportunidade para falar com uma moça que será internada segunda-feira numa clínica por causa de drogas. E ela pedindo ajuda e ela pediu para ficar no hospital, porque se ela não ficasse no hospital até sair a vaga, ela iria se drogar novamente. Então, pelo menos no hospital, ela falou assim, pelo menos pastor aqui, eles vão me sedar. E aí eu não vou atrás dessas coisas. E aí segunda-feira minha vida vai mudar em nome de Jesus. E aí eu já orei com ela. Mas pensou se eu tivesse abandonado naquele momento? Não, meus irmãos. Então nós não somos uma organização, nós somos um organismo vivo. Igreja tem que ser um organismo vivo. A gente não tem que estar aqui somente por estar. Se a sua ideia é só vir aqui para acomodar o seu coração, para achar que você está fazendo algo, eu estou indo na igreja, estou ouvindo de Deus, tá bom demais, né? Não, pastor, mas hoje eu não consigo mais. Que nem, seu Aleixo tem um problema no joelho, como que eu vou chegar no seu Aleixo? Do seu Aleixo, vamos aí fazer uma evangelização na cidade aí, entregar folheto? Vou fazer cuidar do seu Aleixo com problema no joelho e andar? Não, mas o seu Aleixo pode muito bem, na casa dele, interceder por nós quando nós formos fazer uma evangelização. Isso é organismo vivo. Isso é organismo vivo. Não há nenhum empecilho para a gente. Nós criamos empecilhos, mas não há empecilhos para a gente. A igreja é uma agência propagadora da mensagem de Deus na terra. A gente está chamado para levar os incrédulos a quererem conhecer a Deus e edificar os cristãos. A igreja, muitas vezes a gente fica muito fechado só no edificar, né? Eu lembro de um pastor que ele falou no púlpito umas palavras muito difíceis, e ainda foi nos momentos de crise de fé, assim, porque eu tinha um pastor que eu amava muito, que foi o meu discipulador, que é o meu exemplo de pastor, e hoje ele infelizmente faleceu, o vereador Eduardo Florencio, e veio outro pastor logo depois, e aí esse pastor ele falava umas coisas muito difíceis, porque ele fala que a igreja não pode ser centrípeta, ela tem que ser centrífuga. E eu não entendi nada disso, né? Mas o que ele quis dizer? A igreja, a gente tem que cuidar, centrípeta lá dentro. Nós temos que cuidar de nós, mas nós não devemos ficar fechados entre nós. Nós temos que cuidar de nós e juntos fazemos a diferença lá fora. Que nem centrífuga. Quando você centrifuga a roupa, sai o que lá fora? Água. A centrífuga elimina a água. Então eu e você temos que levar o evangelho lá fora, não deixar o evangelho só aqui dentro. Porque é fácil a gente ser crente aqui dentro. É fácil. Eu olho para a cara de vocês, anjos de candura, os crentes aqui, tudo gente sem pecado. Né? E lá fora? Será que a gente somos os mesmos? Então, está na cara de crente egoísta, né? Porque, por exemplo, eu sou salvo. Então tá tudo bem. Para que a gente esquece, né, que ele não chamou só para ser salvo, ele chamou a gente para, através de nós, implantar o reino. Na realidade, Deus não nos chamou para ser salvos, né? Ele, como salvos, Ele nos chamou para fazer a missão, para trazer os salvos. Que a gente não sabe quem é. A gente não sabe quem são os escolhidos. Nós somos chamados para o quê? Para semear. Semeie. A colheita é Deus que vai fazer. Não desanime, meu irmão, quando você continue a pregar, ou quando você estiver pregando e você acha que não está sendo respondido, ou quando você vê que as suas famílias não estão vindo à igreja. Não desanime, continue a orar. Tem aquela musiquinha, se o mal aparecer, a musiquinha cristã, né? A musiquinha das crianças, que aí você fala, continue a orar, continue a orar, continue a orar.
continue a orar. Irmão, continue a orar. Como eu disse, oração é a chave do negócio, não adianta. E aí a gente vê que a igreja é importante em toda a Bíblia. No Velho Testamento, lá em Neemias, a gente vê a apresentação da reunião do povo de Deus. Aí eu acho muito, muito lindo lá em Neemias, que é quando Neemias, né, ele foi chamado para reconstruir, né, os escombros que ficaram lá em Jerusalém, e eles reconstruíram o templo. E aqui foi muito lindo, que foi o primeiro culto, né, por assim dizer, que o povo de Israel fez novamente, onde novamente a palavra de Deus foi lida no templo. A importância da reunião dos irmãos no Velho Testamento. Nos dias de Moisés, Deus exigiu que fosse feito o tabernáculo, aonde o povo fosse lá uma vez por ano, levar lá o cordeiro para morrer, para ser imolado, para que os seus pecados e os pecados de sua família fossem perdoados. Esse texto aí é quando o Ezra faz a leitura da Torá. Isso. É quando Esdras prega, né? Prega e já transmite a vida do Messias. Uma das melhores pregações que tem é essa de Esdras, que Neemias relata em Neemias 8. E o tabernáculo seria o lugar do culto e da adoração. O lugar onde os levitas louvavam, o lugar onde era imolado os cordeiros. Então, onde o povo tinha que se reunir, aonde as assembleias aconteciam, era onde? No tabernáculo. Deus queria a união do seu povo desde o início. Desde o início. E até mesmo quando o povo estava exilado. O que aconteceu quando o povo estava exilado lá em Babilônia? Eles viram a necessidade de se encontrar. Foi aí que foram criadas as sinagogas, que eram os lugares aonde os judeus se encontravam quando eles estavam exilados lá na Babilônia. E aí as sinagogas foram criadas para que eles tivessem um encontro, para que a Torá fosse lida, para que a palavra de Deus fosse pregada. Desde o Antigo Testamento, a importância da igreja foi mostrada para nós. E aí com Salomão, né, também, quando Deus pede para Salomão construir o templo, aonde o grande templo de Salomão, onde o povo que substituiu o tabernáculo, né, onde o povo adorava, glorificava o nome do Senhor. E isso é algo maravilhoso, a gente ver que a união do povo de Deus está sendo ensinada desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus, desde a sua infância, também demonstra isso. Eu não sei se vocês se lembram, tem o texto aí de Lucas, quando todo ano, né, você tinha que ir para Jerusalém, né, e aí Maria e José foram lá com Jesus quando adolescente, e aí eles se perderam, Jesus lá, né, a cidade de Jerusalém é grande, e aí Maria e José ficaram que nem doidos, né, que nem quando você vai no shopping e você perde a criança, aí você vai que nem louco, aí você vai lá para falar que a criança sumiu, e aí eles estão andando para todo lado, e eu acho que aí acendeu uma luz na cabeça de José e falou assim, vamos no templo, né? Aí chegaram lá e falaram assim, ô Jesus, ô meu filho, aonde você estava? Vocês não sabiam que aqui é o meu lugar? E o que Jesus estava fazendo ali com 12 anos? Ele estava interpretando a lei com os sacerdotes do templo, discutindo a lei, um menino de 12 anos, discutindo a lei ali com os sacerdotes do templo. Eu vou estar na casa do meu pai, né? Na casa do meu pai. Você não sabe que eu vou estar aqui na casa do meu pai? Era o único lugar que eu iria estar. Jesus mostra a importância da palavra de Deus. E a gente vê, né, ele zelando a purificação do templo também. Naquela parte quando ele chega no templo, estavam sendo vendidas, né, muitas coisas. E é isso, eu acho que é o que acontece. Não é uma crítica, apesar de ser uma crítica, mas não é algo ofensivo. Mas a Aparecida torna-se o quê?
Eu não fui, então eu não posso falar, mas do que eu escuto das pessoas, que você entra lá já tem muitas coisas vendendo, né? Para você chegar até, vende santo, vende roupa, vende um monte de coisa. E Jesus, quando acontecia isso no tempo que ele fez, jogou tudo para o ar, falou assim: olha o que vocês estão fazendo com o templo, vocês estão fazendo comércio no templo, lugar que era para você estar aqui de joelhos, orando, pedindo para que Deus mude a sua vida. Você está querendo ganhar dinheiro, você está se aproveitando dos coitadinhos que estão aqui, precisando de um cordeiro, porque nem todo mundo tinha o financeiro de levar um cordeiro lá para ser imolado. E aí lá em Levíticos, né, nas leis de Deus fala: ó, se você não tem condições de levar um cordeiro, leve uma pomba. Você que sabe de alguém que não tem condições, leve alguém do familiar. E aí eu assim: eu não tenho condições, o Marco não tem. Aí o Marcos falou assim: vamos aí você adquirir um cordeiro novilho novo, e aí isso vai ser responsável pela nossa família. Pastor, falando por nós, não, isso no mundo evangélico está acontecendo. Existem algumas igrejas que fazem até rifa para ajudar, comendo salgado, após o culto. Isso está extinguindo muito. Sim, eu acho que tudo depende do propósito. Qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito? Isso não pode acontecer durante o culto, mas assim, qual que é o propósito dessas coisas? O propósito é que a igreja se enriqueça. Eu não acho errado se a gente chegar aqui e fazer uma cantina para arrecadar dinheiro para ofertar para os missionários. Isso, a gente não está profanando o templo, porque hoje o templo não é mais como antigamente, porque o templo ali era para o judeu, não para o judeu, mas ali tinha o quê? Tinha a arca, a presença de Deus estava ali. Aqui a presença de Deus está comigo e com você em todo lugar. Isso aqui é um lugar santo? Sim, mas não é um lugar que deve ser adorado. Mas porque Deus não está presente só aqui, Deus está presente dentro de mim e de você. Mas logicamente eu não posso fazer um comércio aqui, mas hoje a expressão é diferente a partir do Novo Testamento, a partir do sacrifício de Cristo. Porque hoje a gente não tem mais que ir na presença de Deus lá no templo para sacrificar o cordeiro. O cordeiro já foi sacrificado no lado morto. Então não tem mais essa conotação. Tudo depende da conotação do que isso é feito. Mas a gente vai realizar um culto das mulheres, precisa de dinheiro. Então no domingo que vem cada um traz um prato salgado, um bolo, vamos vender isso. Esse propósito está certo, né? Precisa disso? Eu não vejo nada, eu não vejo errado. Porque a gente não está. O que acontecia ali? As pessoas não estavam fazendo isso para ajudar a igreja. O que eu acho errado é: eu sou comerciante, eu vendo bolos, e aí eu vou vir aqui no final do culto da igreja e vou vender o bolo por causa do meu comércio. E é isso que acontecia no tempo. Eles não estavam fazendo essas coisas pensando no povo de Deus. O comércio que estava sendo é para o seu próprio querer. É que nem se o seu Luiz e a nossa Eli viesse aqui e colocasse uma banquinha de verdura aqui no final do culto, e aí todos nós fôssemos lá e comprasse lá uma verdura dele. Por quê? Para ajudar ele no comércio dele. Isso que não é sério. Isso que é o que Jesus estava combatendo. Entendeu, João? É importante, eu entendi o que o João colocou. Sim. A oferta ao Senhor, ela é voluntária e ela também é ordenança, né? Assim, olha lá, trazer todo dia à casa do Senhor para que haja mantimento que não falte, né, na casa do Senhor.
E quando fala da oferta, fala que Deus se agrada daquele que dá com alegria. Então você traz para sustento. A questão toda é assim, eu vou sustentar a igreja com um comércio paralelo. Todo dia eu vou fazer uma cantina para ajudar a manter o culto. Talvez aí há a exploração dos fiéis. Ah, sim. Porque o que acontece? Todo domingo eu tenho que trazer o dinheiro no meu bolso, porque eu me sinto na obrigação de comprar. Então esse eu entendo que dessa maneira assim é errado. Como fazer uma obrigação da igreja, não, a obrigação não deve ser. Agora, vamos fazer uma oferta especial, porque nós precisamos. Nós vamos fazer uma viagem, a gente precisa levar lanche. Então vamos fazer aí um período para a gente arrecadar mesmo. Então é uma campanha. Que toda eu não acho que a igreja deve ter uma cantina para arrecadar dinheiro para ajudar a igreja. Não. Mas eu acho que coisas. Um exemplo, vamos ter um acampamento para jovens. Vamos fazer uma cantina para arrecadar dinheiro para esse acampamento. Pontual. Não vejo problema. Mas aí é a exploração dos fiéis, né? Se a gente deixar uma cantina, além do sua oferta, do seu dízimo, eu estou te sugando, né? A gente está sugando o crente para fazer. Aí se eu fazer uma cantina para sustento da igreja, aí eu estou deixando um pouco alto. A gente todo ano, na nossa, a gente fazia, chegava a época do campamento, e sempre teve os jovens, nunca eram empregados, não tem trabalhava e tal. Aí o que a gente fazia? A gente combinava de fazer algo, espetinho, para que esses jovens pudessem ir para o campamento. A gente vendia bolo de pote. Então. E aí assim, fazia tudo isso aí, só que era assim, na hora do culto, igual você estava falando, na hora do culto, ninguém ficava lá, todo mundo do culto. Depois que terminava, aí sim, aí ia fazer. Sim, mas aí olhando da maneira que o Daí, se é esse pensamento, eu também não concordo. Não é para sustento da igreja. Mas o que Jesus combateu ali no templo foi o comércio deles, das pessoas, os comerciantes, tirando proveito do povo, vendendo o seu comércio dentro, montando o seu comércio dentro da igreja. É como se assim, você fala, olha ali, ó, olha, tem uma salinha ali, pastor, eu posso vender ali o meu frango assado todo domingo? Ah, o crente está na igreja, pastor, aí eles precisam comer frango assado, é o meu negócio. Isso não é correto. Aí eu estou usando um espaço comunitário da igreja para que alguém ganhe dinheiro. Aí eu estou favorecendo um e eu não estou favorecendo o outro. Entendeu? Mas tem que ter muito cuidado mesmo, né? O pastor tem muita sabedoria, demais. Tem aqueles que. Demais. Porque senão eu posso querer, a gente pode querer que eu suba. E eu tenho muito medo nisso, que é assim. A gente tem as nossas. Eu posto lá as coisas que faltam, né, para a nossa cesta. Mas eu posto assim, até com o coração assim, orando a Deus. Que isso não seja algo que esteja pesando na igreja. Que esse projeto não esteja pesando na igreja. Mas, meu irmão, se muitas vezes isso vai pesar você, não precise. A gente pode diminuir as cestas básicas. A gente não precisa arrecadar 20 cestas básicas. Não. A gente conseguir arrecadar 10 cestas básicas, 5 cestas básicas, 8 cestas básicas. Amém. Mas a gente está vendo algo de generosidade do coração. Mas isso não é para sugar e obrigar você a fazer isso. É o dar com alegria. É o dar com alegria. É o dar com alegria. Isso não é algo para isso. Mas eu acho que se a gente fazer ofertas destinadas, fazer uma venda de bolo no pote para ajudar um missionário, para ajudar um adolescente para ir para um acampamento, ou para fazer um acampamento da igreja, eu não vejo problema. Ou para ajudar numa viagem das mulheres para uma campanha da SAF, não vejo problema. Isso não é isso que Cristo estava combatendo ali. Não era isso. Cristo estava combatendo o comércio ilícito, tirar proveito. E aí também, se a gente fazer algo para tirar proveito do crente, que além do seu dízimo, além da sua oferta de generosidade aqui, eu quero que você gaste o dinheiro numa cantina, e aí eu forço, não. Eu acho que a gente deve, nosso tempo de comunhão, é algo que a igreja deve fornecer para você.
O que a gente tem aqui de pipoca e de chá é algo que a igreja oferece em comunhão. Aí eu vou chegar aqui, ó gente, vamos ter nosso momento de comunhão, um chá com pipoca, então vai estar lá, a pipoca é R$1 e o copo de chá é 50 centavos. Aí fica comunhão, aí todo mundo vai embora. O coitado do Marcos, pagar 50 centavos cada pacotinho de pipoca, não dá certo. Dizer que eu comi. Não, isso é errado. Isso é errado. Isso é errado. Espero a gente ter conseguido tirar a dúvida. Obrigado, Daí, também por você ter colocado, né, dessa maneira também, que foi a maneira que eu entendi. Hoje é comum a gente se reunir, né, no templo, e assim, hoje não é mais que nem antigamente, né, que o templo era lá em Jerusalém. Lembra lá quando Jesus se encontra com a samaritana, e a samaritana fala para Jesus: e aí? Aonde eu adoro o Senhor? O meu povo diz que é neste monte, mas em Jerusalém diz que é lá. Aí Jesus diz: é chegada a hora, que o verdadeiro adorador adorará o Senhor em espírito e em verdade. A adoração a Deus é em todo lugar, mas o templo é o lugar onde os irmãos buscam a comunhão, a consagração, e aonde juntos nós adoramos ao Senhor. Você tem a sua adoração individual, mas há necessidade de nós termos uma vida em comunhão, porque a vida cristã é vida de comunhão. É o que a gente está aprendendo no livro de Atos, porque aí já é o próximo ponto, importantíssimo para a igreja, uma adoração comunitária perfeita. E a igreja se reunia diariamente. A gente reclama de se reunir de domingo, de ter quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira. A igreja primitiva todos os dias ia de casa em casa para orar, para adorar o Senhor. Isso não era um peso para eles. E eles não trabalhavam? Eles trabalhavam. E eles dividiam o que eles tinham entre si. E não era assim algo pesado. Agora eu vou dar ali, ó, o fulano está desempregado e eu estou levando comida para ele, mas olha, ele não arruma emprego. E era algo sem reclamação, sem murmuração. As pessoas faziam isso com amor, com amor, com amor. A comunidade, a gente tem que também, nos trabalhos da igreja, procurar ser pontuais, e isso eu me coloco, porque eu sou muito falho por causa da correria. E eu creio assim, ou eu já melhorei muito, porque hoje, muitas vezes eu chego em cima da hora, mas não é por causa é porque a gente tem muita coisa para fazer. E hoje eu cheguei em cima da hora, mas eu fui para o Pederneiros, fui para Bauru, estavam lá, vim de Pederneiros para cá, meu carro está com problema na bateria de novo, tive que empurrar 2 vezes o carro funcionar. Gente, é uma doideira. Mas a gente tem que procurar ser pontual nos encontros da igreja, nas nossas reuniões, para que não demore, porque se a gente não é pontual, o que vai acontecer? Vai acabar mais tarde. E aí muitas vezes tem irmãos tem irmãs que os maridos não são da igreja, aí pode haver problemas, aí os maridos vão cobrar, você está na igreja? Será que você está na igreja nessa hora? Gente, é difícil. Ou até mesmo você tem que trabalhar no outro dia. E aí você chega numa reunião de quinta-feira, 10 horas em casa, tudo cansado, tendo que acordar 6, 4 horas da manhã no outro dia. Então a gente tem que ser pontual, ser reverentes. E eu acho uma coisa que eu acho tão linda e é algo que a gente tem que aprender. E é algo que eu acho lindo quando eu vejo. E eu fazia tempo que eu não via isso. E assim, é lindo. Quando eu vejo quando o João chega, não sei se você já percebeu. Ele chega, se ajoelha e ora, em atitude de oração. Gente, a gente chega aqui, é que a gente está com saudade. Eu não sei se você percebe que
Muitas vezes para começar o culto, meu boa noite é para que, ó, gente, vamos ficar em silêncio para a gente começar o culto, a nossa inauguração, ou o nosso culto. Eu sou a favor de que tenha, assim, sempre tenha um colo, né, para que os nossos abraços e nossos encontros aconteçam lá. E aí quando nós entramos aqui, a gente já entra em estado de oração para iniciarmos o culto, iniciarmos o nosso estudo. Pode falar. Antigamente a gente usava o culto, começava com o prelúdio. E o prelúdio era justamente o período que antecede o começo do culto, para que a gente fique em comunhão e oração. Hoje não se usa muito mais. Não, mas Deus vai voltar, cara. Deus está levantando, irmão. Deus está levantando. A gente já quer colocar umas pessoas para tocar piano aí, para que a gente volte, né, a ter esse momento de prelúdio, de pós-lúdio. Deus vai estar. Deus está fazendo bênção, gente. Ore por isso. Ore por isso. Uma outra coisa é que você tem que ser o quê? Participante, né? Nada adianta. Venha, traga a sua Bíblia, participe, cante, ore. Hoje, né, a gente tem o celular, né, traga muitos, né, adolescentes ainda mais, ou até alguns irmãos têm a Bíblia no celular. Eu acho muito importante, mas eu acho muito complicado a Bíblia no celular. Porque aí a gente está com o pastor fala, abre a sua Bíblia lá, né, antes da pregação, e você vai abrir lá no seu celular, aí de repente lá, ó, nossa, o WhatsApp aparece, né? Ô, tentação, né? E aí você já nem está mais prestando atenção na leitura da Bíblia. Você nem está mais prestando atenção no que versículo que o pastor está. E aí você começa assim, o pastor já está na página de baixo, né? Aí você tem que começar a olhar, qual que é o versículo mesmo? É difícil, gente. Então, não sou contra, mas é algo perigoso. Se você entra na igreja e quer usar seu celular, coloque ele no modo avião, para que a internet não atrapalhe você neste momento que você utiliza seu celular. Argumentos contrários, né, a ideia que muitos usam, né, os desigrejados utilizam. Mas o ladrão da cruz não foi para a igreja, né? E foi salvo. Gente, é algo pontual, totalmente diferente, né? Ele se arrependeu. A gente tem que considerar que aquele homem estava morrendo. Então ele não podia descer da cruz e ir para a igreja para pedir perdão, se batizar. Não tinha como. Não tinha como. E aí já é um ponto onde a gente vê que batismo salvo. Jesus jogou água ou jogou o ladrão da cruz no rio lá? Não. Ele foi salvo porque creu em Cristo Jesus. Cristo Jesus. E aqui também um dos argumentos, a igreja não salva. É verdade, a igreja não salva. Não quer dizer que todos nós aqui somos salvos. Eu creio em nome de Jesus, que aqui nós somos todos salvos. Seremos todos salvos, estaremos todos juntos lá no céu, na nova terra, cantando, glorificando a Deus, comendo bacon, porque eu acho que no céu vai ter bacon, porque bacon é bom demais. Torresmo, eu acho que vai ter, porque Deus fala que o céu é bom. E bife é bom, vai ter bife, Marcos, lá no nome de Jesus. Mas, meus irmãos, é na igreja que a gente vai crescer, é na igreja que a gente vai ser edificado, é na igreja que a gente vai aprender, é na igreja que a gente vai aprender a como ser cristão. Então, vir à igreja é importante. Ela não salva, mas é ela que nos instrui a viver como cristãos. Eu vi em algum lugar, é um lema, né? Não é um versículo bíblico, mas diz assim: entrai para adorar, sair para servir. Eu acho perfeito isso, porque você entra aqui para adorar, mas você tem que sair daqui para adorar, para servir. Realmente, a igreja não salva, mas a igreja nos fortalece para sermos verdadeiros servos lá fora. Isso é uma realidade. Uma outra desculpa é que lá na igreja tem muitos pecadores piores que eu, né? Aí eu dou essa ideia, meus irmãos. Você vai no hospital por quê?
Eu fui lá no hospital lá fazer a visita lá e eu me deparo com quem? Com o seu Samuel. Ele estava com dor no pé. Ele foi no hospital porque ele estava com problema. A gente vem na igreja por quê? Porque a gente é pecador. E eu venho aqui para que eu seja perdoado. Então, meu irmão, se você quer vir na igreja e procurar gente perfeita, você já está errado porque você não é perfeito. Então aqui já não é seu lugar. Então procura algum lugar de perfeição. Então já era para você ter sido arrebatado. Porque Enoque, eu acho que era perfeito, Deus levou ele para junto dele. Caminhou com Deus e Deus levou. Então logo, se você acha que você é perfeito, se prepare que logo você vai subir do nada. Aqui vamos supor para a alma. É, hospital é lugar de doente, é lugar de pecador. Não adianta, não adianta. Essa desculpa a gente não deve usar. Essa desculpa para mim é esfarrapada. Aí a gente fala assim, mas tem um irmão lá, ó, que vai na igreja e faz isso, faz isso, faz isso. Não mesmo, mas você tem que olhar com amor para ele. Se ele ainda faz isso, ele está errado. E aí a gente vai disciplinar, a gente vai mostrar para ele. Mas ele não deve ser pedra de tropeço para você. Porque você está vindo na igreja por causa dele, se você está vindo na igreja por causa dele, está errado. Você está aqui por causa de Cristo. O culto é para adoração a Deus. O culto não é para você se sentir bem. O culto é para Deus ser adorado. É o cântico que a gente cantou quinta-feira. A glória é para quem? É para Ele. É para Deus. O culto é para quem? É para Deus, não é para mim e para você não. Você está achando que o culto é para você? Você está errado. Um argumento que eles usam é que eu posso ser cristão em casa. Pode. Não só pode, como deve. Mas assim, brasa fora do braseiro, apaga. Uma andorinha só não faz verão. Um balde só não vai apagar uma queimada de uma floresta inteira. Vai. Então, meus irmãos, você pode ser cristão na sua casa? Pode. Mas lá você não vai estar sendo edificado como você deveria. Você vai estar fora do braseiro. E aí você vai começar a assistir algumas coisas. Você vai começar a fazer. Aí a sua vida vai mudar. E aí você já vai estar longe de Deus. E vai te afastar. Alguns obstáculos que podem nos afastar. E que a gente deve tomar cuidado para acabarmos, né? Visitas que chegam na hora de ir para a igreja. Ei, como é ruim, né? É muito difícil, né? Mas você tem que chegar para o seu irmão. Olha, hoje eu tenho culto, viu? Eu vou na igreja. Você não me leva a mal? Na realidade eu quero te convidar. Vamos comigo na igreja? Você chegou bem na hora, rapaz. Vamos lá na igreja comigo? Rapaz, não, eu tô... Não, mas lá não é salão de beleza, lá não é baile. É igreja. Jesus vem. Eu venho como estou, né? A gente tem que dizer. Deus quer como você está. Vamos comigo? Vamos comigo? Mas aqui eu sei da dificuldade. Mas você precisa ensinar o valor das pessoas que é na igreja. Quando a visita está na sua casa e você não vem na igreja, você está mostrando para a pessoa que a igreja não tem valor para você. Já pensou nisso? Agora, se você falar para a sua visita, se ela não quer console, a casa aqui é sua, mas agora eu tenho meu momento que é importante. Eu tenho que cultuar a Deus. E aí a pessoa vai ver que você dá valor para o momento seu com Deus. Dá o valor do momento seu com Deus. Um outro obstáculo é diversão, sociabilidade, né? Clubes, ou aquele assim, domingo é dia de descanso, porque afinal eu não sou de ferro, trabalho o dia inteiro, semana inteira. Não, aí domingo que é um dia de descansar, domingo que eu quero ficar na piscina, eu quero ir para praia, eu quero isso, e aí você falta um domingo que você está cansado, né? Imagine se Deus cansasse de nós, né? E Deus falasse, hoje eu não vou olhar para o Marcos não, hoje estou cansado. Minha folga. É minha folga. E aí acontece lá, a pessoa se fosse folga de Deus, o dia que estourou o pneu do Marcos, no meio que estava na pista, a pessoa se Deus tivesse de folga dele, o que ia acontecer?
Meus irmãos, não existe férias sem Deus. Então, não que você não tenha que ter sociabilidade, você não deve ir a um grupo, você não deve ir numa piscina no domingo, mas lembre-se de dar valor ao que você tem que dar valor. Chuva, sol, né? O frio, a ventania, trabalho, escola. Amanhã eu preciso preparar um negócio para o meu serviço, então eu não vou conseguir ir no culto. Não, meus irmãos. Você está dando valor ao quê? Ao trabalho. Mas você não está dando valor a Deus. Se você dá valor a Deus, Deus vai te ajudar nessas outras coisas. A gente usa isso como um princípio. Doenças simples, como dor de cabeça. Meu irmão, quem não tem dor de cabeça? A gente tem dor de cabeça de ir para a igreja, mas se tem uma festinha, dor de cabeça não vai nos afastar de ir, né? Você vai até com dor de cabeça, vai até com enxaqueca, né? Mas, pai, dor de cabeça, não, imagine só, lógico, eu estou falando de mim que sou um pastor, né? Mas eu lembro do dia que eu estava com virose, mas estava firme e forte. Precisei sair correndo lá no banheiro lá, mas eu preciso, é o meu compromisso como servo de Deus. Como servo de Deus. Eu não vim aqui porque eu sou o pastor. Porque eu não sou um servo de Deus. Isso não pode me impedir. Uma dor de cabeça te impede de ir trabalhar? Porque se você não trabalhar, você vai perder o dia, né? E aí seu dinheiro não vai cair. Aí te impede de vir na igreja. E aí você se esquece que você está deixando de adorar o Deus que é o seu Senhor. E aí você está juntando tesouros aonde? No céu ou na terra? Crianças pequenas, pastor, a criança vai fazer barulho, e não sei, meus irmãos, isso não pode nos impedir. E eu sou um pastor que isso também não me interrompe. Deus te abençoe, seu Batalha. Que isso não me impede. Não pode nos impedir, pastor, mas eu vou com meu filho, ele vai fazer barulho, ele vai querer correr na igreja. E aí vai incomodar os irmãos. Meu irmão, não se incomode com criança correndo na igreja. Porque se a gente tem criança na igreja, a gente tem que glorificar a Deus que a gente está tendo criança na igreja. Não deixe isso te interromper. Não deixe isso te interromper. Deus tem curado muito meu coração, porque muitas vezes eu achava que essas crianças ficam atrapalhando. Tinha um menino que ele ficava atravessando todos os bancos. Mas assim Deus foi me tratando. E aí quando eu comecei a pregar lá em Pirajuí, lá tem a Martinha, a hora da Martinha, que ela vai fazer a cirurgia, que ela quebrou o braço, ela é uma deficiente física. E ela fica falando durante o culto todo. Ela fala durante o culto todo, gente. Ela fala que eu sou Jesus. Ela fala, Jesus, glória a Deus, Pai, e é o culto inteiro. Pensou, meus irmãos, se eu falasse para eles, isso aí atrapalha. Aí eu chego lá no seus adultos, quando o senhor vir, não traz a Martinha não, porque olha, ela atrapalha. Aí matei uma família. Matei o seu Oswaldo, matei a dona Cida, a Marlene, todo mundo que está ali. E lógico, imagine só. Meus irmãos, isso não pode nos atrapalhar. Ou aquela ideia, hoje eu não me sinto vontade, eu acho que eu cometi alguns pecados na igreja, essa semana, então eu não estou me sentindo bem. Meus irmãos, se você não está sentindo bem, é a igreja que você tem que ir. É aqui que você vai receber seu remédio. Essas não devem ser as nossas desculpas. Então, meus irmãos, aqui a gente precisa entender que a igreja é algo importante. E que eu e você somos igreja. E é importante a gente frisar e viver isso. E ainda mais, o que a gente deve entender é que congregar não é opcional, é uma ordem. Que é o versículo que nós lemos, de Hebreus 10, 25. Não deixei de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vês o dia se aproxima. Ainda assim, façamos admoestações, o quê? Vamos lembrar aquelas pessoas que não têm vindo. Não cobrar.
lembrar. Fala para ela, nossa, você tem feito falta na escola dominical. Olha, a gente está aprendendo tanta coisa, o pastor fala demais, mas é bom. Ou você está perdendo a oportunidade do culto. Lembre das pessoas, lembre das pessoas. E algumas perguntas que era para eu ter feito no início, mas a gente pode trejar, que a gente pode pensar para eu e você pensar. Quais são as desculpas que eu e você temos e mais ouvimos de pessoas que tentam se justificar da ausência da igreja? Qual é a área que você gostaria de trabalhar na igreja para a edificação de você? O que você pode fazer para melhorar a igreja? Porque muitas vezes a gente está vivendo, hoje a gente está tendo somente essa sala. A gente precisa de pessoas para cuidar dos adolescentes, das crianças. E a gente, eu creio que aqui nós temos pessoas capacitadas para isso. Deus está levantando. E o que você tem feito de positivo? E o que você tem visto de positivo na igreja? Hoje, diferente do dia 2 de janeiro de 2022, quando eu entrei, hoje eu vejo uma igreja alegre. Hoje eu vejo uma igreja que sorri. Porque quando eu cheguei eu vi uma igreja apreensiva. No mês de janeiro eu vi uma igreja muitas vezes entristecida. Hoje eu vejo sorriso no rosto dos irmãos. Hoje eu vejo que os irmãos têm vontade de vir à igreja. Hoje eu vejo felicidade não somente no meu rosto de quando eu vejo que a igreja está cheia, mas quando os irmãos veem que a igreja está respondendo. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Para a honra e glória de Deus, não para a honra e glória do pastor, para a honra e glória do conselho, para a sua glória porque você veio, mas para a honra e glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida, ilumine seus caminhos. Eu ia pedir para o nosso presbítero Danilo, faça uma oração para encerrar a nossa escola dominical. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos preciosos que podemos passar aqui na tua casa. Te agradecemos, Senhor, pelo primeiro momento, pela Assembleia, Senhor, por tudo que ficou aqui resolvido e decidido. Te agradecemos, Senhor, pelas tuas providências, ó Pai, porque tudo correu da maneira como nós esperávamos, ó Pai. Senhor, também nós te agradecemos por esta aula tão querida, tão maravilhosa, ó Pai. Te agradecemos pelo teu servo, Senhor, pastor desta igreja que esteve à frente, ó Pai, nos trazendo lições preciosíssimas, ó Pai, para o nosso dia a dia. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com a vida dele, guardando, que o Senhor esteja protegendo e sim, ó Pai, sempre iluminando com a orientação do teu Santo Espírito, ó Pai. Senhor, te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, criança, ó Pai, que se dispôs a estar aqui hoje na tua casa. Senhor, que todos sejam guardados, sejam abençoados. Inclusive, ó Pai, aqueles que por um motivo ou por outro não puderam estar aqui hoje, Pai. Mas que o Senhor os esteja guardando, o Senhor os esteja protegendo, cuidando onde quer que cada um esteja. Dá-nos, Senhor, um dia abençoado, de proteção, de guarida. Pai, leva-nos, Senhor, em paz, em segurança nos nossos lares. Permita, ó Pai, também que estejamos logo mais à noite aqui para adorar e louvar o teu santo e bendito nome, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, porque carecemos da tua misericórdia, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém.